Caros jovens, muito bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou o coordenador aqui em Curitiba e nossa aula hoje é a Alma 7, do 1 ao 13. Com certeza temos muito que aprender com este grande profeta ao ele ensinar sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre seu ministério e sobre o seu principal propósito de ter vindo aqui na Terra. Gostaria de começar compartilhando com vocês uma escritura lá em Moisés 1, no versículo 39. E lá diz o seguinte, versículo 39. Pois eis que esta é a minha obra e a minha glória. Isso aqui é o Pai, nosso Pai falando. É Cristo falando, aqueles dois têm o mesmo propósito. Pois eis que esta é a minha obra e nisso eu me glorio, e esta é a minha glória, levar a imortalidade e a vida eterna a todos nós. Esse é o grande trabalho de nosso Pai Celestial. Nosso Pai Celestial trabalha exaustivamente, juntamente com seu Filho, o Salvador Jesus Cristo, para que cada um de nós possa ter a vida eterna. Escolheremos se queremos ter a imortalidade. A glória de nosso Pai Celestial, e ele se regozija, se alegra, se contempla, se alegra em levar isso a cada um de nós por meio de seu Filho, Salvador Jesus Cristo. Só seria possível com uma intervenção dele mesmo, do próprio Deus, dando o seu Filho para que isso pudesse acontecer, para que essa obra de levar a imortalidade e a vida eterna para todas as pessoas pudesse acontecer. Então, minha primeira pergunta para você responder lá no formulário, né? Qual é a coisa mais importante para você? Priorize isso. Eu gostaria que você fizesse uma listinha de duas ou três coisas. Qual que é a sua prioridade, tá? Qual que é qual que, nessa escala, né? Como é que você coloca? Qual que é a primeira coisa, a segunda coisa, a terceira coisa, a, a quarta coisa, ok? A Alma começou ensinando sobre isso, e no versículo 7, depois de ter ensinado, tá? Ele disse o seguinte, lá no versículo 7 de Alma 7: Pois eis que eu vos digo que muitas coisas estão para vir. Assim como na minha vida, assim como na sua vida. Muitas coisas vão acontecer ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Muitas coisas vão acontecer. E eis que há uma coisa mais importante. Então ele diz: olha, tem muitas coisas que vão acontecer, mas tem uma que é mais importante que todas as outras coisas. Assim como aquela lista de prioridades que você fez. Pois eis que não está longe o tempo em que o Redentor viverá e estará no meio deste povo. Esta é a coisa mais importante. O salvo por meio de seus convênios, podemos ter um relacionamento com Deus por meio com Cristo, por meio dos convênios. A coisa mais importante é colocar Cristo no meio, no meio de nós. Como Mateus 6 diz, né? Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se a nossa prioridade for colocar o Salvador em nossa vida como um centro de nossa vida, é claro que todos nós teremos dificuldades, todos nós teremos desafios, todos nós teremos provações, mas com o Salvador podemos passar essas provações com Ele, podemos passar nossos desafios com Ele, podemos passar nossos momentos tão difíceis que cada um de nós passa, mas podemos passar com Ele. Okay? Essa é a coisa mais importante que pode acontecer, ou que vai acontecer. Há uma, ele enfatiza muitas coisas a respeito do Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria que você fizesse um exercício bem simples, mas que vai abrir a sua mentalidade. Nós vamos ver algumas escrituras, nós vamos lê-las juntos, tá bom? E a ideia é você pegar um papel agora e colocar neste papel e depois transcrever isso para
para as respostas lá no formulário, tá? A primeira coisa é o que Cristo fez por mim, e a segunda coisa na outra coluna é por que Cristo fez, o que ele fez e por que ele fez. Então vamos ver aqui, ó, versículo, começando no versículo 11. Pois ele seguirá sofrendo dores. O que ele fez? Sofreu dores, aflições, tentações. Então, vejam a sua coluna e o que você vai colocar. Você pode depois parar o vídeo, né? Ler a escritura aí e separar essas coisas. E ele começa a falar sobre o Salvador Jesus Cristo. Ele diz assim: pois ele seguirá sofrendo dores, aflições e tentações de toda a espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Então, Cristo, ele tomou a minha dor, qualquer tipo de enfermidade que toda a raça humana já teve ou ainda terá. Doenças que a gente nem conhece que existiram no passado. Doenças, sofrimentos que a gente nem sabe que vão existir também no futuro. E ele tomará sobre si a morte, para soltar outra coisa, além dos pecados, dores, enfermidades, tomou sobre si a morte para soltar as ligaduras da morte que prendem o seu povo, e tomará sobre si as enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer seu povo de acordo com as suas enfermidades. Ele teve que sofrer isso, para que ele pudesse saber como nos socorrer quando nós passássemos pelas mesmas coisas. Ora, o Espírito sabe todas as coisas, não obstante, o Filho de Deus padece segundo a carne para tomar sobre si os pecados de seu povo, para pagar-lhes as transgressões de acordo com o seu poder de libertação. E eis que agora esse é o testemunho que está em mim. Ok? Então, o que Cristo fez e por que Cristo fez. Segunda Escritura, tá? É, Calma, 7 já foi, perdão. Segundo Nefe 9:21. E ele vem ao mundo para salvar todos os homens, se eles derem ouvidos à sua voz. E eis que ele sofre as dores dos homens, sim, as dores de toda criatura vivente, tanto homens quanto mulheres e crianças, que pertencem à família de Deus. Osías 3, de 5 a 8. Pois eis que o tempo se aproxima e não está muito longe, em que com poder o Senhor onipotente que reina e que é de toda a eternidade, para toda a eternidade, descerá do céu, no meio dos filhos dos homens, e habitará em um tabernáculo de barro, e fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer os coxos andar, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidade. E expulsará os demônios, ou seja, os espíritos malignos que habitam no coração dos filhos dos homens. E eis que sofrerá tentações e dores corporais, fome, sede, cansaço, maiores do que o homem pode suportar, sem morrer. E eis que sairá sangue de cada um de seus poros. Tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações de seu povo. E chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai do céu, o Pai da terra, o Criador de todas as coisas. E sua mãe, pensem nessas escrituras tão poderosas. O que eu estou aprendendo sobre o Salvador Jesus Cristo? Em Doutrina e Convênios 19, de 16 a 19, ele continua dizendo: Pois eis que eu, Deus, sofri por todas as sofri estas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terem que sofrer assim como eu sofri. O sofrimento que me fez com que eu, sendo Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, não desejasse e sofresse tanto no corpo quanto no espírito, e desejasse não ter que beber a amarga taça e ecoar. Então, o que Cristo fez por mim e por que ele fez isso por mim. Agora, isso não é uma pergunta, mas eu gostaria que você pausasse um pouco o vídeo
e você ponderasse sobre todas essas escrituras, relesse essas escrituras e analisasse seus sentimentos, seu amor, sua misericórdia, o poder de Cristo que pode emanar dele e entrar em sua vida, ele conceder a paz, o consolo, a esperança, o conforto necessário para que você possa seguir em frente. Jesus Cristo, ele é um Salvador mundial, universal, mas ele é um Salvador muito pessoal. Eu preciso aceitá-lo e eu preciso colocar ele em minha própria vida. O que Cristo fez por mim e por quê ele fez estas coisas por mim. Vamos continuar. Tem umas declarações tão interessantes aqui. A pergunta é: como o senhor se sente a respeito dos pecados ou das fraquezas que eu tenho dificuldade de vencer? Pensem só nessa declaração do Elder Richard D. Scott. Ele diz assim: as alegres notícias para todos os que desejam se livrar das consequências das escolhas erradas do passado é que o senhor encara de modo diferente a fraqueza e a rebelião. Então, eu posso ter uma fraqueza, eu posso ser rebelde, me rebelar contra o Senhor, sua causa e sua igreja. Embora o Senhor admoeste que a rebelião sem arrependimento trará castigo, quando fala de fraqueza, é sempre com misericórdia. O Senhor ama o pecador. O Senhor protege. O Senhor vai redimir o pecador, desde que ele busque se reconciliar com ele, né? Jesus Cristo sabe de fato sobre minha situação. Olha o que o Elder Holland diz, né? O Elder Jeffrey Holland. Cristo trilhou o caminho que todo mortal é designado a caminhar, para que pudesse saber como socorrer-nos e fortalecer-nos em momentos de dificuldades. Ele conhece os fardos mais profundos e pessoais que carregamos. Ele conhece as mais públicas e pungentes dores que sofremos. Ele desceu abaixo de todos esse sofrimento para que ele pudesse se erguer acima deles. Não há angústia, tristeza, sofrimento na vida que ele não tenha sofrido em nosso favor e carregado sobre seus próprios ombros valorosos e compassivos. O filho dele, o Elder Matthew Holland, que é um membro dos 70, ele diz o seguinte, respondendo a essa mesma pergunta: para todos os que sofrem dores tão intensas e incomparáveis, a ponto de acharem que ninguém pode compreendê-los plenamente, pode ser que tenham razão nisso. Talvez não haja ninguém familiar, amigo, líder de sacerdócio, por mais prestativo e bem intencionado que ele seja, que saiba exatamente o que você está sentindo, ou que você tenha precisamente as palavras que vão ajudá-lo a se curar. Mas saiba disso, há alguém que entende perfeitamente tudo pelo que você está passando, que é mais poderoso que toda a terra e que é poderoso para fazer tudo aquilo, para fazer tudo mais abundante do que pedimos ou pensamos. O processo vai se desenvolver à maneira dele e no tempo dele, mas Cristo está sempre a ponto, sempre pronto para curar cada partícula e aspecto de sua ou de nossa agonia. Ok? Então, esse é o nosso Salvador, lendo essas escrituras e respondendo a essas perguntas com essas declarações das autoridades gerais. Eu gostaria de prestar parte do meu testemunho. Cristo, ele vive, eu tenho certeza absoluta disso. Ele é meu rei, ele é meu Senhor. Eu o amo de todo o meu coração. Eu sou um homem falho, mas sou grato por seu amor, por sua misericórdia, por ele ser compassivo, por ele sempre estar disposto a nos ajudar, né? Veremos um filme agora, tá? E a última pergunta é: você vendo este vídeo, tá? O que você aprendeu mais sobre o seu poder de curar, ok? Seja você, seja quem for, ok?
É algo mais forte que eu, e não importa o que eu faça, não sou capaz de controlar. É como se eu estivesse no meio de um nevoeiro. Eu tinha uns pensamentos horríveis e me sentia indigno, como se tivesse feito algo de errado. No começo dói muito, mas com o tempo você fica anestesiada. Quando eu ficava sozinho, me sentia muito inseguro. Eu não tinha esperança. Não sabia como ter esperança. Eu me sentia deslocado, completamente sozinho. Eu achava que todo mundo estava contra mim. Estava com raiva por causa daquele sentimento que comecei a gritar no meio da oração. Eu estava despedaçada, sentia que não era capaz de controlar minhas emoções. É uma tortura constante. Parece que nunca vai passar. Algum tempo atrás, senti que isso era um grande problema. Em vários níveis. Algumas vezes mais grave, outras nem tanto, que afetava diversas pessoas. Tive uma impressão, como acontece quando oramos sobre o que falar na conferência geral. Sabia que um dia iria falar sobre isso. Então esperei até sentir que era o momento certo. É assim que preparo meus discursos, com aquele não foi diferente. Esperei até que o momento pareceu adequado. Gostaria de falar àqueles que padecem de alguma forma de doença mental ou distúrbio emocional. Eu mesmo já tive a terrível experiência de passar por isso. Numa certa época de nossa vida de casados, quando os temores financeiros colidiram com um cansaço fatigante, o impacto psíquico que senti foi tão inesperado quanto real. Da primeira vez eu não sabia o que era. Foi de repente, inesperado. Lembro que chamei minha esposa, levantei no meio da noite e disse que tinha algo errado. Eu estava lá deitado na cama e parecia que tinha uma escuridão em cima de mim. Foram 9 meses de puro inferno, de medo absoluto, de escuridão e dor que eu nunca tinha experimentado antes. A ansiedade era tanta que eu não conseguia dormir à noite. Fiquei semanas sem dormir. Me senti solitária e tentei compreender o que eu precisava fazer para que as pessoas me valorizassem. Em um momento, eu pesava 24 quilos e eu queria desaparecer. Cheguei a um ponto em que eu não queria estar viva mais. Lembro-me de ter pensado que aquele era o momento de tomar uma decisão. Você não precisa ir muito longe para encontrar alguém que esteja sofrendo. E isso não é de se surpreender. São os problemas da mortalidade. Temos espinhos, cardos e abrolhos. Temos provações, tentações, doenças e morte. Raramente pensamos no que o pai teve que passar. Ao ver um filho perfeito, fazer o que fez. Suponho que todos já passamos por uma experiência em que achamos que nunca mais seríamos felizes. Mas seremos. Nós vamos ser felizes de novo. Pois essa é a natureza do plano. A alegria é a natureza do plano. Temos que crer e nos apegar a isso. Para mim, a coisa mais difícil é ter de reconhecer, vez após vez, que tenho um problema desse tipo. É questão de orgulho. Eu não quero ter esse problema. Não gosto de sofrer disso. Eu acho que é difícil porque, bem, se você quebra um dedo, eles colocam uma tala e daqui a 4 ou 6 semanas você vai estar bem de novo. Mas com esses desafios mentais ou emocionais, é o seu jeito de pensar e de sentir que é afetado. E isso mexe com sua personalidade. É muito angustiante e confuso. Quando estou naqueles dias de escuridão, eu sinto como se eu estivesse na beira de um telhado, sem saber o que vai acontecer caso o vento sopre um pouco mais forte. Não sei para onde vou, não sei se vou ficar em segurança, é uma sensação horrível. Não dá para ver nem um palmo diante do nariz. Você não sabe o que está por vir. Se vocês tiverem apendicite,
Deus espera que procurem uma bênção do sacerdócio e também o melhor atendimento médico disponível. O mesmo se dá com distúrbios emocionais. Nosso Pai Celestial espera que usemos todos os maravilhosos dons que Ele concedeu nesta maravilhosa dispensação. É possível obter ajuda. Pode ser ajuda espiritual, pode ser ajuda por meio da ciência e da medicina. No meu caso, ajudou muito saber que o Pai Celestial me ama e que as bênçãos do sacerdócio são reais e têm poder. Acho que a solução está em combinar as duas abordagens. Fui ao médico e expliquei o que estava acontecendo. Testamos alguns medicamentos diferentes até que achamos um que era bom. Foi meio que na tentativa e erro. Também procurei um psicólogo e comecei a fazer exercícios. E isso foi um jeito de colocar meus sentimentos para fora. Decidi que eu ia fazer tudo o que pudesse e esperar que Deus cuidasse do resto. Sei quais são meus limites e procuro não correr mais rápido do que sou capaz. Estou mais frágil agora do que antes. Lido com isso diariamente. Ainda tenho que pensar positivo para não deixar que o medo do futuro e do incerto me domine e me faça voltar a ter depressão. Tenho que me manter perto do Senhor. Um dia eu estava deitada no chão do banheiro tentando respirar quando lembrei da minha bênção patriarcal. Eram tantas promessas maravilhosas que pareciam perdidas agora. Eu precisava sentir que havia alguém que pudesse simplesmente me entender. Aquelas promessas eram tudo que eu tinha, com um pouco de esperança que restava, e para mim mesma eu disse, eu vou tentar. Então veio a resposta, eu estarei aqui. Fazemos o melhor que podemos, tentamos lidar com a situação e depois de fazermos tudo ao nosso alcance, perseveramos. Nos apegamos, seguimos em frente e ficamos firmes, esperando pela luz no fim do túnel, pela bênção no fim do dia. O Pai Celestial nos ama por causa do valor que temos por sermos seus filhos. Não é por causa de nossas habilidades ou fraquezas, nem das coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Não é algo que merecemos ou conquistamos. Ele apenas nos ama e esse amor sempre vai existir. Então percebi que mesmo que eu me sentisse despedaçada, o Pai Celestial ainda me amava. Acho que foi aí que entendi que eu era digna de ser amada e que valia a pena melhorar. Foi aí que permiti que o Senhor me curasse. Você se sente como um vaso quebrado, mas o milagre do Evangelho conserta, cura, recupera, restaura esse vaso. Essa é a esperança que todos devemos ter. Sejam doenças físicas ou mentais, e a esperança com E maiúscula, doutrinária, não é um mero desejo, não se trata de uma ilusão. Estou falando da doutrina de esperar que a graça de Deus seja suficiente. Se eu me chegar a Ele, tudo será corrigido. Essa é a grande promessa do Evangelho. Se você abrir a porta para o Salvador e confiar nele e tiver coragem, ele pode curar. Se tem alguém que me aceita e que nunca me abandonará, esse alguém é Cristo. Só podemos ser salvos pela expiação de Jesus Cristo se confiarmos em sua graça e misericórdia. À medida que você se esforça para ser mais semelhante a Cristo, a doença se torna uma provação que faz você se tornar cada vez mais como Ele. Existe esperança para mim e para você. Não estamos sozinhos. Não estamos. O Pai Celestial e o Salvador não vão desistir de nós, por isso não desista. Eu não vou desistir. Ele conhece nossas fraquezas. Ele me conhece melhor do que ninguém e ainda assim me ama. Sinto que agora
Entendo melhor quem eu sou e quem Deus quer que eu me torne, e quem posso me tornar com a ajuda dele. Por toda a minha vida, aprendi que preciso confiar no Pai Celestial. E isso é uma fonte de paz. Se não fosse pela expiação de Jesus, acho que eu não estaria tão bem, nem tão feliz quanto estou agora, mesmo com essa doença. Aprendi que se eu perseverar, confiar em Deus, fizer tudo o que eu puder e confiar na sua expiação, vou encontrar esperança. Há esperança. Sempre há esperança. Até aquela hora, quando o dom perfeito de Cristo for evidente para todos nós, vivamos pela fé, perseverando na esperança e sendo compassivos uns com os outros. As doenças mentais e os desafios emocionais são reais. Vemos um filme de pessoas que passaram e ainda passam e lidam com essa situação. Essa é uma situação alarmante, né? Se não tivéssemos o Salvador Jesus Cristo. Cristo pode nos curar, pode nos ajudar, ou possamos, assim como o Elder Collins falou, esperar a dádiva divina de Cristo, né? Todos nós vamos passar por desafios, mas alguns serão mais difíceis. Se você se sente como um vaso quebrado, que é quase impossível de alguém consertar, um humano consertar, somente o Salvador pode fazer isso por você. Que Deus possa te abençoar, possa te consolar e possa te ajudar nesse caminho tão difícil que é passar por meio desses desafios. Amamos vocês, caros jovens, e sabemos que alguns de vocês passam por desafios, né, emocionais ou doenças mentais. Que Deus possa ajudá-los, abençoá-los e que tomem a decisão de buscar em Cristo, tá? Ele é a única fonte, o único que pode curar e consertar todas essas coisas. Deus os abençoe, no sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.